Potencial divino. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Atos 9, 26, 27, parte A. Apenas Deus sabe o potencial que está em cada cristão. Nós podemos imaginar o que pensamos que Deus poderá fazer na vida de uma pessoa, mas não temos meios de saber. Nós vemos apenas a aparência exterior e o comportamento, mas Deus vê o coração. Nós vemos isso quando o profeta Samuel vai ungir o rei Davi. Os apóstolos não acreditavam em alguns que haviam professado sua fé como cristãos. Ninguém parecia mais distante de se tornar tão dedicado seguidor de Jesus Cristo do que Saulo de Tarso. Ele tinha sido um dos maiores inimigos dos cristãos, até mesmo supervisionando o assassinato de Estevão, o primeiro mártir. Em Atos 7, nós podemos ver a história do Estevão, que viu os céus abertos e morreu aos pés de Saulo, de um homem chamado Saulo. Quando Paulo, de repente, expressou um interesse em conhecer os líderes do movimento cristão, era natural que os apóstolos suspeitassem dos seus motivos e duvidassem da sua conversão. Mesmo assim, apesar da relutância dos apóstolos, Barnabé pensou o melhor a respeito de Paulo e arriscou a sua própria vida para ser seu protetor. Você pode se identificar com Paulo? Talvez você tenha sido um candidato improvável para ser um cristão comprometido. Pode ser que Deus tenha colocado um amigo cristão ao seu lado para ajudá-lo a desenvolver a sua fé. Agradeça a Deus por aqueles que Ele enviou a você, que acreditaram no que Deus poderia fazer em você, mesmo quando os outros duvidaram. Talvez você esteja no lugar onde os apóstolos estavam. Pode ser que haja alguns perto de você nos quais você não possa confiar muito, embora eles digam que são cristãos. Tenha certeza de que se Deus transformou o orgulhoso assassino Saulo em um dos maiores santos da história, Ele pode da mesma forma redimir aqueles que estão ao seu redor. Por isso, não desista dos seus companheiros cristãos. Um potencial divino. Quando chegou a Jerusalém, Paulo, após o encontro com Deus a caminho de Damasco, ele retornou a Jerusalém, agora com uma vida transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele chegou em Jerusalém realmente transformado, mas por conta do seu histórico e currículo de perseguidor, os discípulos acabaram por duvidar da sua legítima conversão. Porém, Barnabé assumiu ali a responsabilidade por Paulo, acreditando no chamado dele e apoiando ele. Então, o potencial divino não é como o homem vê, mas como Deus vê. E se muitos rejeitam, tenha certeza, Deus sempre levantará alguém para acreditar no seu chamado, no seu ministério, e assim você terá respaldo divino e também de alguns amigos na terra.